Mortal Kombat é uma franquia de jogos de luta que começou lá em 92 nos arcades, revolucionando bastante o mundo dos games com sua jogabilidade, gráficos realistas e principalmente pela violência extrema. Johnny Cage wins. Flawless victory. Ficando mais famoso com seu lançamento para Super Nintendo e Mega Drive, a franquia acabou se consolidando no mundo dos games ao longo das últimas 3 décadas, sempre com uma nova sequência, algumas séries ou filmes, mas sem dúvida, fora os jogos, uma adaptação para o cinema chegava em 95 para quebrar o clichê de que filme baseado em jogo é ruim. Eu sou o Paulo, sejam muito bem-vindos a mais uma review, dessa vez trazendo um filme muito lembrado com carinho para as pessoas que o viram na época quando criança, adolescente, trazendo curiosidades, enredo e minha opinião. Então, sem mais enrolação, o filme começa com a logo da New Line Cinema, que fez muitos filmes da franquia Hora do Pesadelo, tocando de fundo a música tema que vieram pra esse filme aqui. E sério, cara, que pancada boa, mano. Pegou disco de platina em pouco tempo de existência. Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart, até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Depois o filme nos mostra o feiticeiro Shang Tsung assassinando facilmente o Shen, o irmão de Liu Kang. O cara aponta pra tela e diz: "Você será o próximo." Aqui vemos ele com uma aparência mais jovem do que o primeiro jogo. Tá mais pra aparência do terceiro jogo, só que com o cabelo solto. Tem uma hora que ele prende o cabelo e dá pra ver melhor a semelhança. E nessa época, o Mortal Kombat 3, sem ser o Ultimate, só tinha uns meses de existência, ou seja, é pouco tempo pra poder adaptar. Mas como o Ed Boon, o criador do jogo, tá na produção desse filme, é bem plausível que a equipe do filme tenha usado a aparência do terceiro jogo. Daí corta pro Liu Kang acordando num quarto todo suado e lendo uma carta que seu avô enviou dizendo que seu irmão morreu. Depois disso ele viaja até onde o avô dele se encontra, dizendo que vai atrás do homem que matou seu irmão em busca de vingança. Mas aí chega o Raiden avisando o seguinte: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas ele não tá nem aí e segue viagem assim mesmo em busca de vingança. O filme segue pra Sonya Blade juntamente com Jax Briggs numa operação policial em busca de Kano. Engraçado é que ela pergunta pro cara depois de meter um fucking tiro de 12 nele. Onde está o Kano? Onde ele está? Agora é a vez do maior personagem do filme, o Johnny Cage, que tá lutando com vários caras e derrota todos eles numa boa, mas aí descobrimos que era só uma gravação de uma cena de um filme. Dá até pra ver a produção e o diretor, que é propositalmente parecido com o Steven Spielberg. O próprio foi convidado pra poder fazer uma pontinha nesse filme aqui, só que por conflito de agenda acabou não rolando. Mas os caras procuraram alguém parecido com ele. Mas enfim, tem esse lance do mundo achar que o Johnny Cage é uma farsa, um falso lutador, porque os momentos de luta dele não são lá essas coisas. E sabendo disso, o Shang Tsung muda sua aparência pro antigo mestre do Johnny Cage para poder convencê-lo a participar do Mortal Kombat. Ganhando o Mortal Kombat, ele poderia provar que não é uma fraude. Ele rapidamente aceita e já pede informações de onde vai ser e como chegar lá e tal. Ele o informa que um barco irá sair de um pier em direção a uma ilha isolada. Indo lá, Johnny Cage tem seu primeiro contato com o Liu Kang. Eu pago você e você carrega as malas. É complicado demais? Não. Tudo bem. Se eu pedisse pra estacionar o carro... Depois Sonya deixa o pobre do Jax de lado para entrar nesse barco também, pois as pistas para encontrar o Kano a levar até esse pier. E ela estava correta, pois o Kano realmente entrou no barco. E no barco temos a interação dos três, Sonya, Liu Kang e Johnny Cage, que é mó atacante. Ele segue Shang Tsung e estão de cara com Scorpion e Sub-Zero. Ao que parece, Scorpion e Sub-Zero estão controlados pelo Shang Tsung. Mas antes que tivesse alguma luta, Lord Raiden chega para acabar com tudo aqui. Até porque o cara é muito respeitado, ele é o Deus do Trovão, que por algum motivo escreveram ele para ser um cara muito brincalhão nesse filme aqui. Quebrou aquela seriedade que ele passava nos jogos. O destino de bilhões depende de vocês. Aqui ele conversa com nossos heróis falando sobre o Mortal Kombat. Eles foram escolhidos para defender o domínio da Terra através do torneio Mortal Kombat. Existem muitos mundos e um deles é uma terra esquecida chamada de Outworld. Nessa terra tem um imperador poderoso que deseja invadir a Terra. Mas para conseguir invadir o domínio da Terra, o feiticeiro que é o Shang Tsung, ele vai ter que precisar ganhar 10 vezes consecutivas. E não é só ele e os guerreiros dele já ganharam 9 vezes, ou seja, tá faltando só mais uma vitória. E segundo o próprio Lord Raiden, vai ser decidido pela Sonya Blade, pelo Johnny Cage ou pelo Liu Kang.
Seguindo viagem até a Ilha dos Combates, que por sinal é muito linda, essa ilha fica na Tailândia e ela tem um acesso bem remoto. Trazer todo mundo pra cá e os equipamentos com certeza foi um perrengue do caramba, mas vale a pena porque é muito bonito. Os nossos heróis vão conhecendo o local e os seus possíveis adversários e a Sonya só quer saber do Kano. Logo ela vai à terra do Shang Tsung, pois ele pode dizer onde ele está e juntamente de Liu Kang e Johnny Cage acabam descobrindo algumas coisinhas sobre Kano, Goro e o próprio Shang Tsung sobre o Kano não matar, mas se humilhar a Sonya. E também, é claro, não tentar nada com ela, se é que você me entende. Já que, pelo jeito, o feiticeiro tá afim da loira boladona. É aleatório falar isso, mas eu não sei dizer se essa coxa de frango é real. Tipo, ele mastiga, mas não engole, e também joga fora também, vai entender. Eles falam também sobre a princesa Kitana, que tem 10 mil anos de idade. Ela é a filha adotiva do imperador e tem direito de ser herdeira do trono e tal. Mas Shang Tsung não quer deixar isso acontecer, porque ele que quer assumir o trono, ou seja, Kitana não pode se unir às forças da Terra, aos guerreiros da Terra, principalmente de Liu Kang. E agora talvez tenha um erro de continuidade, peraí. Eles são descobertos, mas aí ninguém vai atrás deles e eles vão atrás da Kitana, que eles vê por acaso. Mas ela some e depois vemos o Liu Kang sendo atacado por um lagarto invisível que cospe algo nele. Mas aí ele o perde de vista e a Kitana também. Nisso o Johnny Cage do nada sabe onde ela tá por causa do perfume dela e eles voltam pra onde eles estavam. E só agora os capangas entram em ação porque por acaso nossos heróis voltaram pra cá. Mas enfim, começa a luta com a musiquinha tema de fundo e o engraçado é que eles mandaram bem e ficam se vangloriando por isso. Mas chega o Raiden pra cortar o braço deles, mostrando que tem mais inimigos, ou seja, eles não iriam conseguir nada, mas aí o Raiden ajuda eles. No dia seguinte, o torneio começa com uma luta entre Liu Kang e esse cara aí. A coreografia da luta é muito boa, os movimentos não são zoados como em muitos filmes por aí. Não é à toa que os atores principais realmente se machucaram de verdade. O Liden Ashby, que é o ator do Johnny Cage, revelou em entrevistas que mijou sangue por uns dias. E o do Liu Kang e da Sonya quebraram alguns ossos, isso que é se importar com a parada, cara. Isso é show de bola. Claro que quebrar alguns ossos e mijar sangue não é legal, mas a atitude deles em não querer dublê é muito louvável. Parece que só o Liden Ashby, que é o Johnny Cage, queria um dublê e tal, mas foi convencido pelo Robin Shou, que é o Liu Kang, a fazer as cenas e tal. O negão perde a luta e o Shang Tsung rouba a alma dele. Logo depois é Sonya contra Kano e, mano, a Bridget Wilson mandou muito bem nessa luta, cara. Dispensou os dublês e foi pra cima e fez um fatal. Percebi uma referência a um dos golpes dela no jogo. É tão difícil que eu nunca consegui fazer alguns golpes dela. Logo depois muda totalmente de cenário, de ambiente e vamos pra melhor luta desse filme aqui, a luta do Johnny Cage contra Scorpion. A luta começa numa floresta com o Scorpion já mandando seu gancho que está vivo e persegue o Johnny Cage até por acaso acabar a corda. Depois o Scorpion transfere a luta para o que parece ser o inferno que ele também faz no jogo. E cara, o cenário é muito bem feito, a coloração do ambiente, os crânios espalhados ficaram muito legais. O Johnny vai apanhando muito, mas sabendo contra-atacar muito bem. Ele resiste a um dos fatalities mais famosos do Scorpion, cara, o famoso Toast, que é quando ele tira a máscara, a pele humana, e fica só o crânio e ele toca fogo na vítima. Aqui deu errado e o Johnny Cage contra-ataca ele bonito. Para o meu maior fã, Johnny Cage. A próxima luta é entre Liu Kang e Kitana, mas ela mais ajuda ele do que luta em si, dizendo a ele que para vencer a próxima luta tem que usar o elemento que traz a vida. Ele vence ela e logo depois nos mostra o Raiden deixando 2 baldes de água no cenário onde vai acontecer a luta entre Liu Kang e Sub-Zero. Essa câmera lembra bastante a visão dos jogos, e durante a luta vemos que ela é bem equilibrada e fiel aos games. Os caras levam uma tamanha porrada na força e continuam lutando como se não fosse nada. E lembrando da frase que a Kitana disse, Liu Kang joga um balde de água no Sub-Zero enquanto ele tá fazendo uma redoma de gelo muito louca. E a água do balde vira uma estaca que o perfura e vai matando ele aos poucos. Agora, partindo para mais uma luta, Shang Tsung vai vendo que os humanos já venceram demais. E tá na hora deles perderem também. Com isso, ele conversa com o Goro para entrar em ação. Pra quem manja, o Goro é um subchefe nos jogos.
Ele é muito chatinho de vencer, mas com certeza é muito mais fácil que o Motaro. O filme faz questão de mostrar que o Goro é um guerreiro sanguinário fodão que mata qualquer um facilmente. Ele vai derrotando um monte de figurantes jogando pra longe, e os caras foram contratados só pra serem lançados nessas pedrinhas. Quantos será que eles ganharam? E aí tem uma luta que mostra o Goro em ação pra valer com esse cara aqui, que pelo jeito não é nenhum guerreiro dos jogos. Mas ele luta contra o Goro e vai até se saindo bem com alguns chutes ali e tal, mas o monstrão de 4 braços é poderoso demais e o mata desse jeito meio broxante, mas ele mata. Eu vou dar um desconto pra essa cena porque eu descobri que o Goro é claramente um bonecão, né, mas ele é muito frágil. Logo, fazer essa cena de luta com ele exige muito do boneco, e esse boneco precisa de 13 a 16 pessoas para controlá-lo, e com isso ele frequentemente quebrava e tiveram que fazer as cenas num estúdio separado em Los Angeles. Mó trampo, mas enfim. Os nossos heróis ficam com muito medo de enfrentar o Goro, e o Raiden diz que para vencer o torneio, cada um terá que enfrentar seus medos. O Johnny vai ter que enfrentar o medo de se tornar uma fraude, de ser uma fraude, porque aí normalmente ele vai querer lutar para poder provar que não é, e nisso ele vai morrer no processo. A Sonya terá que deixar seu orgulho de lado e passar a confiar mais nas pessoas. E tipo, ela tem uma saída política, mas cedo ou tarde tu vai ter que precisar de alguém, né? Você vai ter que confiar em alguém em algum momento. Já o Liu é o medo de encarar seu destino. Uma vez ele fugiu para a América e o seu irmão morreu com ele não estando por perto para protegê-lo. E ele se culpa por isso. E agora, cada um ouvindo o que tem que fazer, refletem bastante, e o Johnny é o primeiro a revelar que vai enfrentar o Goro. E sozinho. E isso preocupa a Sonya, que não dava a bola pra ele, mas só empolga o mesmo que vai enfrentar o Goro com aqueles clássicos óculos escuros. E tira uma onda ali abrindo espaguete ali, que nem o clássico golpe dele no jogo, que também é inspirado no ator Van Damme. Na real, o personagem de Johnny Cage é inspirado no próprio Van Damme. E o ator só não participou porque estava envolvido numa bomba aí. Enfim, ele foge do local da luta e aproveita para lutar na beira de um penhasco para conseguir empurrar o Goro um morro abaixo. E cara, nesse filme aqui o Johnny Cage tá muito bem escrito e bem aproveitado. As piadas dele são muito boas e a interação dele com o Liu é maravilhosa. De todos os jogos ali, ele é meu favorito, cara. E apesar de não saber jogar com ele, eu gosto muito do personagem. Com a derrota de Goro, Shang-Tsung pira o cabeção e vai logo levar a Sonya pra longe. Vai desafiar ela pro combate final. Porque, tipo, já que ele é o último campeão, ele tem esse direito, né? Nisso, ele a leva para Outworld, um mundo onde o Raiden não tem poderes e nem pode ir. Com isso, o destino da Terra fica nas mãos de Liu Kang e de Johnny Cage. E antes da batalha final, nós temos uma luta muito bacana entre Liu Kang e Reptile. Só que nesse filme aqui, eu não entendi muito bem como funciona o Reptile. Ele é um lagartinho safado que por acaso é jogado perto de um cadáver, é só o pó, né? E se transforma num humanoide Vivinho da Silva? Bom, fazendo sentido ou não, é uma das maiores lutas do filme, cara. Ainda mais por ter a famosa bicicletinha do Liu Kang. Mas o gritinho clássico dos games não tem. Agora tem. Liu Kang wins. Ao matar o Reptile, ele se transforma nesse monte de bicho aí, simplesmente do nada. E seguindo, eles encontram a Kitana e o papo é o Liu Kang enfrentar 3 desafios: enfrentar seu inimigo, enfrentar a si mesmo e enfrentar o seu maior medo. Na Torre Negra, que provavelmente é uma referência à Torre dos Inimigos dos jogos, vemos Sonya com uma roupa diferente e sendo desafiada por Shang-Tsung a lutar com ele na final. Mas ela não aceita e confia que seus amigos irão ajudá-la, e de fato eles já ajudam ela. Só esperam os diálogos entre os dois acabarem. Com isso, a Kitana lança uns papos sobre o Shang-Tsung interferir no torneio e trair o Imperador, e nisso ele desafia o Johnny Cage a lutar com ele. Mas quem de fato vai lutar é o Liu Kang. A luta começa com uma trilha sonora do filme maravilhosa e o combate parece bem equilibrado. Mas com um soco bem dado do Liu Kang no Shang-Tsung faz o velho sangrar. Daí ele invoca um monte de alma para poder lutar contra o Liu Kang, e é claro que o mesmo vai derrotando a todos. Com isso, o Liu Kang é testado com a imagem de seu irmão mais novo, né, que faleceu. Mas ele entende que seu irmão faleceu e parte para cima do feiticeiro e o joga lá embaixo com aquele poder do dragão dele. No caso, esse golpe bem aqui. E essa morte lembra aqueles fatality que a pessoa joga com um gancho lá de cima de uma ponte e cai naqueles espinhos lá embaixo. E com a morte de Shang-Tsung, todas as almas que ele pegou, que ele possuiu para si mesmo, foram libertas para poder viverem em paz. Finalmente, elas podem descansar. No final, vemos todo mundo feliz e o Raiden tá muito orgulhoso, quando do nada aparece o Imperador de Outworld, querendo invadir à força a Terra. Fracos e patéticos vêm pegar as suas almas. Eu acho que não.
E bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mortal Kombat pra mim é um filme muito nostálgico e ele conseguiu envelhecer bem. Claramente algumas coisas não foram muito bem envelhecidas, tipo alguns efeitos especiais, mas a luta, a trilha sonora, tudo muito bem elaborado. E apesar de uma coisa ou outra não fazer sentido e alguns personagens tipo o Raiden eu não gostava muito dele, assim nesse modo mais brincalhão, eu gosto do filme e ele envelheceu bem. Então é isso, falou, tchau tchau e eu fui, se cuidem.